podcast Eu Vou Te Contar, hoje vai conversar com Carlos Augusto Torque de Oliveira. Ele que nasceu no dia 25 de novembro de 1961 na cidade de Macapá. Filho do seu Raimundo Lins Calandrini de Oliveira. relojoeiro e a professora Catarina, A professora do Alfaia, minha lá no professora. Rondônia. E se formou na Universidade Federal do Pará, Pará. em Sociologia e Direito. Isso. Atuou, gente, 27 anos como advogado aqui no nosso estado do Amapá. Foi professor da Universidade Federal do Pará, Núcleo Avançado do Amapá, de 1988 a 1991, também pela Unifap, de 1997 a 1999. Antes foi servidor público concursado no Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária, também na Secretaria de Educação como professor de Sociologia. Em 1991, no concurso interno, fez o concurso de assistente jurídico, onde foi defensor público do Estado de 91 a 93. Também, em 1994, voltou à Unifap para administrar o curso de Direito de Trabalho. Em 2003, foi o segundo da lista do TRT Pará, de Juiz Togado. Em 2010, entrou na lista tríplice do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, onde assumiu o desembargo no dia 4 de abril de 2014. Foi presidente da OAB, presidente do Conselho Federal na Comissão de Direitos Humanos, também foi fundador do Centro Comunitário São Jorge, lá no bairro da Marambá, em Belém do Pará. Também fundou o Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado do Amapá, a Escola Superior de Advocacia na OAB, e teve um dos maiores escritórios de advocacia Torque Associados aqui no nosso estado. Doutor E aí, Carlos Torque, parabéns pela desembargador. pesquisa. Eu tenho o maior orgulho de lhe conversar com o senhor. É esse o nosso objetivo, mostrar, nós amapaenses, nós temos condições de ir ao topo da nossa profissão, do nosso respeito, da nossa popularidade, da nossa família. E eu gostaria que o senhor falasse, começando lá na infância, no bairro do Trem, tá? O senhor que estudou em escola pública e hoje o senhor ocupa um dos cargos mais importantes e que todo advogado pleiteia, é desembargador do estado do Amapá. Fale para as pessoas que vão ouvir esse podcast sobre a sua vida, começando lá pela infância. Lá pela infância, então eu nasci na Perubaião ali, Perubaião com a Milton Silva, no bairro do Trem. Naturalmente naquela época não era nada asfaltado. Sim. Depois a gente passou 2 anos aqui, aí 2 anos a gente foi para Belém, eu voltei aos 4 para morar na Henrique Galúcio, entre a Leopoldo Machado e Milton Silva, lá em 1965, né? E ficamos lá na Henrique Galúcio até eu saí da Henrique Galúcio, depois morei, mamãe morou, meus irmãos e tudo, eu fiquei com o escritório até 2007, na Henrique Galúcio, lá. Sim. Então o trem faz parte da nossa vida. Eu fui coroinha na Nossa Senhora da Conceição, grupo de adolescentes. Depois fui para o seminário na Catedral São José, com Dom José Maritano. Dom José Maritano, nosso bispo. O maior prazer, um dos nossos grandes prazeres como seminarista era almoçar com Dom José Maritano no domingo. O senhor curtiu com certeza ali o cine paroquial, Cine né? paroquial. Padre Vitório, que dava a gente receber cascudo na fila para ver o cinema, um pedacinho do Eu lembro filme. que a gente ficava naquela fila, naquela 1 hora da tarde, esperando que
A fita foi essa aqui do Cine João 23, que era também dos padres, para chegar lá e a gente entrar. Dá para ver um pedacinho do filme. Exatamente. E aí ali eu fui coroinha e tudo. E um dos grandes prazeres dessa época, já como seminarista, era almoçar com o Dom José Maritano, uma figura absolutamente carismática. Quem o conheceu sabe, né? E a gente almoçava sempre a mesma coisa, os seminaristas com ele. Galinha assada ao forno com macarrão e molho de tomate e farofa. Era sempre esse. Todo domingo a gente com o maior prazer ia comer almoçar isso com o Dom José. E aí então depois saí do seminário e aí segui a vida. E aí a minha escolaridade, eu comecei no Coraci Nunes. Depois do Coraci Nunes, quando inaugurou o Tiradentes, nós fomos para o Tiradentes. Aí depois inaugurou o Centro Interescolar, mas a gente veio para o CA fazer segundo grau junto com o Centro Interescolar, né? Que era, você fazia... Que hoje é o Graziella Regis Souza. Hoje o Graziella, exatamente. Aí fiz o vestibular, aí fui para o UFPA em 80 e fiquei até 87 em Belém, já vim casado em Belém com a Socorro. Né? Você tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. Advoga como o senhor? A Larissa ficou com o escritório, eu não tenho escritório de advocacia, não cabe ter. Sim. Né? E aí a Larissa ficou com o escritório e tem um sócio que é o Galeano Sei. Hoje é Torque e Sei o escritório dele. Certo. E o Lurê é empresário, produtor de alimentos. Fala empresário, o senhor tem essa veia empresarial, né? Não, empreendedor, é isso, hoje, eu gosto. Hoje eu sou um empreendedor institucional. Sim. Ainda na veia. Aí depois a gente ficou 7 anos em Belém, estudando, vivendo, casando. Participei da fundação em Belém do Partido dos Trabalhadores, militante partidário, além desse sindical que você mencionou, dirigente partidário, até 2014. Que beleza. Quando saí já para assumir o desembargo, que é absolutamente incompatível essas atividades. E aí então estudei em Belém, e aí vim para cá, eu comecei como advogado na pastoral carcerária, aí depois para a Defensoria Pública, depois para o Ministério do Trabalho. Esse tempo era o COPEM, né? Não, era complexo penitenciário, né? Era o complexo penitenciário. Hoje a pastoral carcerária né? do Cláudio Pigli era o COPEM, isso. E aí depois fui nesse inteirinho, fiquei na AGU depois até 2005, quando pedi demissão, e para advogar, e como advogado na carreira da advocacia, eu fui conselheiro seccional, conselheiro federal, presidente, diretor nacional. O senhor também fundou o sindicato, né, dos servidores públicos federais. E foi advogado, gente, olha lá, Estiapa. Do tempo da Icomes. Do tempo da Icomes. Passei quantos anos lá? 88 até 90, passei um bom tempo lá como advogado. Eu trabalhava na Icome com o Zé Maria, que era o presidente, depois se tornou prefeito de Serra do Navio. Peguei na presidência lá. Constituinte lá nessa época. Bom. Peguei na presidência do Estiapa o Salles, Zé Maria, Salvador. O Aires chegou. Aires. E o Luiz Trindade, né? Isso. E em 14 a gente assumiu o desembargo aqui no tribunal, já como magistrado. A gente já teve as funções de presidente do TRE, presidente do TEJAP, diretor da escola. Ouvidor também, já passamos por aqui. E por aqui estamos. E a fundação, o centro comunitário lá? Na época lá em Belém, de 80 até 87 em Belém, a gente fez algumas coisinhas lá também, né, de militante do movimento popular na época, chamava. E lá nós fundamos o Centro Comunitário São Jorge. Fizemos algumas coisas interessantes também lá. Hoje tem uma comunidade instalada lá que nós organizamos, assentamos, e uma comunidade urbana lá que a gente que organizou. Participamos muito ativamente do centro das atividades da Paróquia de Jesus Ressuscitado, que fica na Marambaia, no Médici. Hoje, essa mesma turma, a gente reúne de vez em quando. Tem algum nessa época que estudou com o senhor lá no Pará, que atua hoje em Macapá? Algum colega? Não, quem veio para cá fez, na época,
uma grande amiga chamada Maria da Paz. Ela veio fazer concurso para civil aqui, para a Polícia Civil, passou, fez toda a carreira de Polícia Civil aqui. Como é mais curta, né? 25 anos. E aí hoje está aposentado também. Sim. E os seus colegas, o senhor chegou a jogar bola, a entrar em agremiação, sempre carnavalesca ali? Não, futebol sempre fui perna de pau. Perna de pau. Exato. É porque nem de carnaval. O treino esportivo ali, né? Não, a gente acompanhou. Pirata, essa coisa toda, Ipiranga Clube, eu acompanhei um pouco. Não, no futebol nunca acompanhei, mas na infância, um dos grandes divertimentos era pular o muro do Glicério Matos, que era uma dificuldade, né? Um muro muito grande, a gente pequenino. A gente levava uma ripa e ficava lá olhando, aí o guarda vinha para lá e a gente ia lá pelo outro lado, e uma turma pulava e outra ficava, e a gente fazia esse revezamento. Eu também fui dessa época. Eu lembro dessa época, né? Os pequenininhos do o muro do Glicério era imenso para nós. Isso. Mas nunca me dediquei a esse tipo de atividade esportiva, não. E aí também nem carnavalesca, não é muito minha praia. Não é só praia. Sempre me dediquei muito a estudar. Como o doutor falou, a professora Catarina Torque foi minha professora em 1974 no Grupo Escolar Rondônia. Ela é professora. Mamãe é uma aposentada. Ela é uma carreira fantástica, mamãe. Mamãe, quando se separou, né, ela veio de Belém, como eu falei, com 4 filhos. Carreira solo, né? Mãe solo, né? 4 filhos, sem emprego, sem nada. E aí ela veio, aí tinha uma oportunidade na prefeitura, e ela foi ser servente na prefeitura. Sim. Servente na prefeitura. Eu lembro que às vezes ainda aí na infância a gente ia ajudar ela a encerar a prefeitura com cera cachopa. Cachopa aí, misturar um pouquinho de gasolina para isso, onde era da prefeitura era minha piso mãe de taco. fazia isso lá em casa. Era piso de taco, então tinha que encerar uma vez por semana e eu lembro que uma vez ela escorregou. Passava o encerador ou era no... Não, na mão. Na mão mesmo, no pé, né? Depois o encerador. Em cima, depois o encerador. Uma vez ela escorregou, quebrou o braço e foi difícil. Até hoje ainda tem problema no braço. Mas ela está viva, está com 87 anos. Graças a Deus. Aí depois ela trabalhava de manhã, estudava à noite. Aí ela foi terminar o primeiro grau, depois terminou o segundo grau, e aí fez o pedagógico, né? O normal no IETA. Aí depois foi ser professora, ainda cursou daquele curso rápido na UFPA. Sim, aquele curso avançado, né? Isso. E aí, complementação que chamavam. Não, eu acho que na época não tinha ainda o curso avançado na época. Não tinha, fazia em Belém mesmo, fazia um curso rápido de licenciatura. Eu acho que 2 anos ela fez esse para voltar então para lecionar. Conseguiu então se aposentar como professora. E aí, uma coisa que o senhor falou, eu acredito que o senhor foi um dos primeiros professores da Unifap, né? Hoje, do núcleo, isso. Do posto avançado, eu acompanhei a Unifap, fiz concurso lá. O senhor deve ter administrado o curso para a maioria. A primeira turma de direito. Primeira turma de direito. Isso, primeira turma de direito. Nós temos hoje aqui no tribunal alguns alunos dessa turma, o Copos, por exemplo, a Nívia, são dessa primeira turma de direito. Uma turma assim, a maioria ficou muito bem na carreira jurídica. Alguns acham que talvez mais de 50% seja magistrado hoje dessa primeira turma. É uma turma de desempenho na sala de aula e desempenho posterior absolutamente excepcional. Uma coisa que eu verifico, doutor, que o senhor sempre se preocupou, você criou a Escola Superior de Advocacia da UAB, né? Sim. Justamente para formar advogados, preparar advogados. Nós fundamos, quando da presidência, a escola. Eu acho que a capacitação profissional ela é constante, necessária e útil para qualquer atividade que você esteja, você se manter atualizado. E é muito interessante também. A nível nacional, a gente criou e executou uma campanha pela ética na advocacia em que se estabeleceu, então, a partir deste cenário, os tribunais de ética na advocacia. Ela vem muito desse cenário lá em 1998, se não me falha a memória. Doutor, o que a gente fica orgulhoso de conversar com o senhor é que o senhor veio de uma família humilde,
O senhor contou a história da sua mãe. O senhor tem em casa o exemplo, né, de ter toda essa carreira brilhante, bem-sucedida, com toda a dedicação, com todo o empenho na sua vida. O senhor chegou ao desembargo. E aqui no Tribunal de Justiça, o senhor já foi presidente do TRE de 2015 a 2017. De 2017 a 2019, o senhor foi presidente aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. E assim, o senhor sempre foi um mediador. Eu me lembro que nós estávamos numa greve duríssima aqui na gestão da Sueli Pini, desembargadora, e o senhor se propôs a mediar esse momento. E quando o senhor foi presidente, o senhor criou um benefício aos serventuários da Justiça do Estado do Amapá, que foi o plano de aposentadoria incentivada. O senhor que colocou em prática. E hoje nós temos 156 colegas nossos do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá sendo beneficiados por esse programa. E o governador Clécio Luiz Vilhena, agora esse ano, lá pelo mês de abril, ele também copiou essa ideia nossa, né? Sim, sim. É uma situação que da aposentadoria incentivada, da aposentadoria que o nosso principal problema enquanto órgãos públicos no Estado, nosso Estado é um Estado pobre, então o nosso principal problema é o custo com as folhas de pagamento. Sim. E aí você tem uma relação de custo versus produtividade. E aí um caminho para buscar essa equação de reduzir o gasto com folha e produtividade é realização de novos concursos e estimular, né, desde que tenha o suporte previdenciário, certo. Tá certo? E aí tem na Amprev, a estimular esses a aposentadoria, para buscar novos caminhos. Hoje a aposentadoria não é mais você ficar ocioso, mas é você buscar novos caminhos. E aí você vai na incentivada ter possibilidade de buscar novos caminhos. E aí voltar a ser produtivo como era antes. Isso é muito legal. Dá um estímulo para essa melhor idade, que é a nossa, depois dos 60, a melhor idade, e dá também esse suporte financeiro para que novos concursados assumam. Então é uma nova oportunidade. E na Atúria, alguém poderia questionar, mas na Atúria esses novos sustentam os que se aposentam, né? Porque é o princípio da coletividade na Atúria. Eu estou falando aqui de linguagem jurídica. E a produtividade, né, doutor? E aí você ganha, todo mundo ganha. Ganha a produtividade, ganha o aposentado, o fundo previdenciário ganha com o reforço dos concursados, né? Então ele ganha o Estado com a produtividade dos novos. Com certeza. Então é um sistema de ganha-ganha aí. Outra coisa, doutor, na sua gestão teve alguns avanços de benefício ao serventuário da Justiça, né? Houve aí determinados aumentos, umas valorizações, né? E foi muito boa a sua gestão no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Eu acho que a preocupação de todos, que pese a essa deficiência nossa econômica com relação à arrecadação, e o Estado ainda encontrar seu caminho de produtividade e econômico, você não pode perder de vista que o poder aquisitivo de todos deve ser mantido. Sim. Então, para garantir até a própria movimentação da economia e a sobrevivência de todos os servidores. Então, eu acho que a manutenção do poder aquisitivo de qualquer trabalhador é fundamental, tá certo? Para que você mantenha condições dignas de vida, de sobrevivência, etc. É claro que aqui o nosso servidor, nós servidores, nós do judiciário somos bem remunerados, mas a manutenção desse poder aquisitivo é relevante. Doutor, o senhor sempre trabalhou nessa seara trabalhista. Outros benefícios do sindicato que o senhor criou, que o senhor defendeu, causas trabalhistas, conte aí para nós essa sua vida de 27 anos na advocacia do Amapá. Olha, nós atuamos na advocacia tanto pelos trabalhadores, que foi uma época do STIEPA, por exemplo, Sim. né, e que a gente procurou assim atuar,
em prol dos trabalhadores, e depois nós também assessoramos muitas empresas. Já nos últimos 10 anos da carreira na advocacia, eu já passei a atuar como uma assessoria empresarial, que também é interessante, né? Porque na assessoria empresarial você faz o preventivo dos trabalhadores, então você garante essa manutenção do poder aquisitivo de forma preventiva. Sim. Não deixa o conflito ser judicializado, faz o preventivo antes. Essa forma de atuar garante essa condição digna de trabalho para todos. É um caminho que a gente escolheu. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. O desembargo, para quem, os advogados que verem esse podcast, operadores do direito, o desembargo para o advogado, perdoe-me a divergência, Rafael, não é o ápice. O ápice para o advogado é ser presidente da ordem. Isso é o ápice da carreira de qualquer advogado. A carreira do quinto é outra carreira, é uma carreira diferente da magistratura de carreira, diferente também para o advogado. Sim. Tem gente que, por exemplo, não quer nem saber de quinto e está muito bem na advocacia. Tem gente que escolhe a carreira da associatividade na advocacia, então vai presidente da OAB. Para mim, o ápice da advocacia é ser presidente da ordem. E aí você pode também ter a opção, quando eu me aposentar, ou se Deus me leva antes, quando eu morrer, então na minha sucessão é uma outra carreira. É uma carreira diferente. E é preciso a gente compreender isso para ter até o contexto constitucional da carreira e o papel que nós, do quinto constitucional, fazemos em todos os tribunais do país. Então, um pouquinho só para ficar registrado aqui meu pensamento a respeito disso. Doutor, o objetivo do podcast, eu vou te contar, é justamente falar de pessoas que contribuíram com o orgulho do Amapá. E o senhor faz parte desse time. São poucas pessoas que chegaram no desembargo. Tá? Acredito que são mais 2 ou 3 pessoas. E a gente agradece. Amapaense, se a memória não me falha, o doutor Luiz Carlos, Gilberto, Luiz Carlos, Manuel Brito também, né? O Manelão, que já se foi, né? Então, na atividade estamos ainda eu e o Gilberto. Exatamente. E eu acho que somos 4 aí. Eu agradeço. E é um orgulho para nós, amapaenses, ter o senhor como desembargador. Tá? Obrigado. Vindo desse trajeto profissional, né? De educador, de empresário, de fundador, de toda essa movimentação trabalhista, né? Também ligada a partidos políticos. O senhor veio realmente trabalhou a chegar no ápice, e a gente agradece, fica muito orgulhoso de o senhor ter dado essa entrevista para as pessoas se exemplificarem na sua vida, para que sejam melhores cidadãos de bem desse estado do Amapá. Muito obrigado, Alfai. Eu acho que cada um de nós tem um papel consigo mesmo, com a sua família, com seus amigos e com a sociedade, de procurar contribuir da melhor forma possível. Sim. É claro que ninguém é unânime, não há isso, mas você contribui e deve contribuir da sua forma, com o seu jeito de ser. Todos podemos contribuir para que o nosso Estado, a nossa sociedade, a nossa família, os nossos amigos e nós mesmos possamos melhorar e evoluir. Então, prazer ficar registrado esses momentos. Então, muito agradável lembrar do Estepa. Lembrar lá do São Jorge. O Alfaia foi buscar lá o São Jorge. Está lá aí no centro. Outra coisa que eu vou falar aqui para vocês. O empreendedorismo. O doutor Carlos Torque era advogado do sindicato. E eu trabalhava da ICOME no departamento de pessoal. Né? E tinha lá um advogado que também foi desembargador aqui, o doutor Edinardo Maria Rodrigues. Isso, exatamente. Que fazia parte da ICOME, mas do outro lado do balcão, viu, gente? Como diz a história. E doutor, a OAB tem tanto reconhecimento no seu nome que homenageou o senhor com auditório, não foi isso? Não, eu acho que... sim. Claro. Uma vez
na sede do Tribunal Regional do Trabalho. Sim. E aí, mas quando mudaram a sede, eu peguei a minha plaquinha lá. Foi. A outra coisa, para quem não sabe, o doutor desembargador Carlos Torque, ele já foi homenageado em todas as honrarias que você pode imaginar, né? Merecidamente. O senhor tem alguma honraria que tenha como orgulho? Que tem várias, né? Mencione algumas aí. Olha, eu acho que elas estão até aqui atrás. Eu acho que as honrarias elas têm um aspecto muito legal, que eu demorei para perceber isso, que é o fato de alguém lembrar de você. Sim. Então, quando alguém homenageia você, aceite, porque alguém com muito carinho lembrou de você por alguma razão. Por isso que a partir de então eu comecei a guardá-las, e elas ficam aqui pertinho de mim para me lembrar de que alguém lembrou de você. Isso é muito importante. Tem algumas muito simples, bacanas, e outras mais sofisticadas. Por exemplo, essa aqui, olha só a simplicidade, mas ela tem um significado para mim, que é os apenados da APAC lembraram de mim. Sim. E me deram essa homenagem aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Olha, gente. Lindo, né? Uma homenagem simples, mas com muito significado. Essa aqui, por exemplo, olha essa bonitona, né? Essa aí Era tucuju de ouro, essa. Tucuju de ouro. Legal, né? Aí essa aqui, o pessoal faz umas pesquisas aí, essa eu gosto também dela. Então homenageada às autoridades, às pessoas que prestam bons serviços. E aqui tem outra, tem uma que eu gosto, que é da Polícia Militar, tem uma bacana aqui. Tem várias medalhas aqui, tá, gente? Polícia. Tem outras da OAB que eu ganhei. Tem uma da OAB que eu sempre lembro pela coisa da OAB, da Olga Belinari era uma advogada do Sul que lidava muito com causas sociais, e ela morreu, e aí o Conselho Federal a homenageou com uma medalha. A Olga não era a esposa do comunista? Não sei, eu acho que não lembro dessa parte. Não é verdade. Mas aí a gente então fez a OAB lá em 94, eu acho, 95. Ela fez o Conselho Federal, e uma medalha, por exemplo, que eu tenho um carinho muito grande por ela. É uma medalha simples, mas eu gosto muito dela. Então mas as pessoas lembram de você. Tem uma da OAB do Pará, por exemplo, que eu também gosto muito. Sim. Porque eu fui nessa do OAB do Pará, outras pessoas foram receber a medalha, e escolheram para mim falar em nome dos homenageados, né? E aí eu procurei dizer ali qual era o nosso sentimento, né? E para quem é OABano, para quem viveu a vida do OAB, sabe que a OAB é uma cachaça, você faz por paixão. Sim. E aí foi isso que eu disse. No discurso eu lembro da medalha, eu lembro do momento, das pessoas terem lembrado tudo. Então, outra aqui do mérito judiciário também, que a gente recebe. Aliás, nós vamos daqui a poucos dias concedê-lo ao Wagner, nosso Vagnão. Sim. Que foi quem assinou minha carteira do OAB em 1987, setembro de 87, Vagnão. E a medalha do mérito judiciário vai ser concedida a ele agora também nos próximos dias. Então são lembranças. Eu gosto dessas honrarias pelas lembranças que trazem. E é bom, você que está nos vendo, nos ouvindo, corra atrás das suas, faça. É legal. Homenagens são muito boas, gente. Esse quadro aqui é do Raimundo Peixe, viu, gente? Que foi o nosso melhor pintor, né? Considerado. Doutor, muitíssimo obrigado. Boa sorte, saúde e paz. Tudo de bom para o senhor, para a sua família, e sucesso na sua carreira, que já é consolidada, mas obrigado, a gente para você também. Deseja tudo isso de bom. Tudo de Show!